Olá, tudo bem? Vamos para a nossa nona aula, penúltima aula de português instrumental. Muito bem, muito bem. Estamos já na reta final e estamos também concluindo aí o nosso estudo sobre as características dos textos, como é que nós entendemos melhor os textos, como é que nós escrevemos melhor. Então, vocês que estão acompanhando a gente no ambiente virtual de aprendizagem, participando dos fóruns, participando também lá, assistindo às aulas, além de verificar os textos que colocamos, já estamos chegando muito bem nessa última fase. E hoje vamos falar um pouco sobre funções da linguagem, né? O que são funções da linguagem. Antes de falarmos das funções da linguagem, convém que a gente relembre um pouco os atores, né, os elementos do ato da comunicação. Vamos lá? Bem, nós temos aí emissor, só para relembrar, emissor, que é aquele que emite, codifica a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe e decodifica a mensagem. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo transmitido pelo emissor. Nós temos um código, que é o conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da mensagem. Nós temos um referente, que é o contexto relacionado a emissor e a receptor. E nós temos um canal, que é o meio pelo qual circula essa mensagem. Isso aqui só para a gente relembrar que esses elementos da comunicação são muito importantes para que a gente compreenda realmente como é que ocorre a comunicação e que elementos estão ligados aí em toda essa elaboração de uma mensagem. Quando nós falamos com alguém, quando nós enviamos uma carta, um e-mail, né, gente? Quase a gente não escreve mais carta. Mas quando nós tentamos nos comunicar com outra pessoa, a gente nem se lembra de todo esse universo que envolve o ato da comunicação. E esse universo que envolve o ato da comunicação também implica, né, na existência de algumas funções da linguagem. A linguagem possui essas funções e essas funções estão ligadas a esses elementos aí do ato da comunicação. Então vamos ver. A primeira função, né, que vamos estudar aqui hoje é a função referencial, que trata-se do uso da linguagem com finalidade de transmitir informações, expor situações. Ela se caracteriza pela tentativa de produzir uma mensagem mais objetiva. Por isso, ela está muito presente nos textos jornalísticos e nos textos científicos. Nos nossos textos acadêmicos, o tempo todo nós estamos aí fazendo uso dessa função. Além disso, essa função destaca-se pelo emprego de pronomes e verbos na terceira pessoa. E no texto jornalístico, ela será predominante, pois sua intenção principal é informar o público sobre fatos e acontecimentos, certo? Então, ela está muito presente em textos informativos e, portanto, também nos nossos textos acadêmicos. Veja só, aqui eu peguei uma página, né, 2 páginas da revista Super Interessante. Então, o que nós temos? Olha, a linguagem nessa função de informar, né, ela tem esse aspecto de referencial. Então, nós temos aqui, né, elementos que trazem informações. Quando nós temos isso, nós temos função referencial. Combinado? Depois, nós temos uma outra função tão importante quanto a referencial, que é a função expressiva ou função emotiva. Alguns autores preferem a nomenclatura de função emotiva, que caracteriza-se pelo emprego da linguagem para expressar opiniões ou sentimentos do emissor. Ela vai evidenciar mais claramente pelo uso de pronomes e verbos em primeira pessoa, porém
muitas vezes isso também pode não ocorrer. Então, enquanto a função referencial que vai trazer informações, nós teremos verbos na terceira pessoa e com a característica de informar, né, de trazer elementos científicos. A função emotiva trata mais do eu do emissor, né, e vai muitas vezes ter textos em primeira pessoa, quando o autor fala de si. Às vezes nem vai ser em primeira pessoa, mas já vai subentender que ele está falando de si, certo? Nos textos jornalísticos, essa função é muito utilizada nos editoriais, porque emitem a opinião do jornal. Nos textos assinados por colunistas e críticos de cinema, na música, no teatro e nas charges, que trata-se da opinião do chargista sobre determinado fato. Então, às vezes também, né, no texto jornalístico, nós vamos ter aí a função emotiva. Na poesia, no texto literário, ela vai ser muito frequente, né? Eu trouxe aqui para a gente ler um trecho do poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser goste na vida. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Reparem aqui, ele vai utilizar sempre a primeira pessoa. Olha, quando nasci, né? O anjo diz para mim, para quem? Para mim, vai, Carlos. Né? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de expressão do eu do poeta. Né? Então, nós vamos ter aí a função emotiva, certo? Compreendido? Vamos à próxima? A próxima função é a função conativa ou apelativa, em que a linguagem é trabalhada com o objetivo de persuadir o destinatário, ou seja, fazer com que ele atenda aos interesses do emissor. A marca mais evidente desta função é o emprego dos pronomes e verbos da segunda pessoa. E todavia, muitas vezes, isso também pode não ocorrer. Então, a função apelativa, como o próprio nome está dizendo, tem essa função de querer persuadir o outro, né? De querer convencer o outro. Então, ela vai ter essa característica. E ela é predominante no texto publicitário, né? Em que a função é querer essa ação, né? Esse resultado. Vejam aqui, nós temos aqui, né, um exemplo, e nós temos um outro exemplo aqui também de uma publicidade da Citroën, que diz assim: quem compra um Citroën merece uma comemoração à altura. E aí a sugestão de que a pessoa pode ir onde há Paris, né? Comprando aí um carro, pode haver essa premiação, de repente. Né? Então, para quem é que está sendo dirigido, né, essa propaganda, né, a você, né? Então, é a segunda pessoa, ao tu, né, ao você. Então, há esse aspecto, tá certo? Então, a função apelativa vai buscar isso, né? Essa reação de persuasão no interlocutor, certo? Depois, nós temos a função fática. Nesta função, a linguagem é empregada com a intenção de, primeiramente, despertar a atenção do seu destinatário e depois manter contato com ele, ou seja, manter o canal aberto. Essa função se apresenta de diferentes formas: ruídos, falar alto, repetição, ou uma música, ou alguns recursos gráficos, como tamanho da fonte, cores, etc.
etc. A função fática está muito presente no nosso cotidiano, quando nós, às vezes, na oralidade, estamos conversando com alguém e queremos verificar, testar, né, se a outra pessoa está acompanhando o nosso raciocínio, a nossa mensagem. Às vezes a gente diz, você está me entendendo? Oi, alô, oi, você está aí? Você está me ouvindo, né? Então, esses recursos de tentar, né, retomar aí o acompanhamento do interlocutor é característico da função fática, né? Como, vejam aqui, como a maior dificuldade do emissor é conseguir despertar a atenção do receptor, torna-se uma função muito utilizada em textos de comunicação de massa. Às vezes nós temos no meio, né, de um texto algum trecho que está com uma letra diferente, está em caixa alta, está com uma cor diferente ou bem maior, enfim, elementos que fazem com que haja esse despertar do interlocutor. Então aí essa é uma característica da função fática. Como nesse exemplo aqui, ó. Que coisa, né? Puxa vida, ora droga, bolas, que troço, coisa de louco. Então, nesse diálogo aqui, né, nós temos essa característica. Ele busca essa interlocução com o outro, certo? Não acabou, não. Nós temos também a função metalinguística. Como o próprio nome está dizendo, ocorre quando a linguagem é utilizada para falar da própria linguagem. Ou seja, o código é empregado para explicar, definir ou fazer referência ao próprio código. O exemplo mais evidente dessa função é o dicionário, mas ela está presente em muitas situações do cotidiano. Então, assim, às vezes, ainda mais aqui na nossa disciplina, nós vamos ter essa característica, né, de a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Então, nesse caso, nós temos aí a função metalinguística, tá? Depois, a função poética, que é diferente da emotiva. Na função poética, é o emprego da linguagem concentrada na mensagem. Isto é, a intenção é apresentar o conteúdo por meio de uma forma que atraia o destinatário. Por isso, ela também recebe o nome de função estética. Então, a função poética, muitas vezes, né, nós lemos algum trecho que nem é uma poesia e a gente pensa, nossa, como isso é poético. Ou seja, a forma como o autor elaborou aquele texto é de uma sensibilidade que a gente percebe ali uma certa poesia. Então, essa função poética está ligada à estética, ao texto bem construído de forma, né, que fique bonito, né, que fique elegante. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. O que caracteriza é a novidade, criar efeitos que provoquem o senso estético do destinatário. Então, a função poética está nisso, no senso estético. O texto jornalístico recorre com frequência a esta função como forma de causar um certo estranhamento sobre o receptor. Isso ocorre nos títulos das matérias, nas chamadas de telejornal ou radiojornal, na seleção e arranjo das imagens também. Então, esse efeito estético vai marcar a função poética. Vejam aqui esse exemplo, né? O perfume é o quasar, né, do Boticário. E aí, a forma como o texto ficou, né? Quer quasar comigo, né? Então, quando a gente lê, parece a palavra quasar, né, vira casar, né? Ou supõe, né, que vira o verbo casar. Então, há esse jogo elegante, bonito aí na elaboração do texto, né? E essa função está,
por essência na poesia, né? Já falamos hoje do Drummond, vamos ler mais uma poesia. Essa aqui é a Quadrilha, que diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bem, quando, né, o poeta brinca, né, com as palavras, e nesse caso aqui, olha, o que é uma quadrilha, né, é uma referência à dança, né, dos pares, certo? Então, se ele brinca com as palavras e faz o arranjo das palavras para que haja uma certa beleza estética, nós temos aí a função poética, tá certo? Muito bem, vimos hoje as funções da linguagem. Espero vocês lá no nosso fórum, nos nossos exercícios e no texto complementar. Até a próxima!